Fala, auditor! Fala, auditora! Tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre os principais tipos de consultoria. O que as normas internacionais dizem, exemplificam como tipos de consultoria, o que as normas nacionais também falam sobre esses tipos e o que até que a doutrina fala sobre os tipos de consultoria. Então, se você gosta de consultoria, gosta de auditoria, quer discutir esse assunto, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilha com seus colegas. Então, roda a vinheta que a gente já volta. Vamos lá direto ao ponto. Quais são os principais tipos de consultoria? Consultoria, como eu falei, ela é tratada pela IPPF, que é a Norma Internacional de Auditoria Interna, desde 99 como sendo uma atividade relevante. E ela traz alguns exemplos de consultoria. Para a IPPF, são exemplos de tipos de consultoria. A facilitação, o treinamento, a orientação e o assessoramento. Esses aqui são 4 tipos de consultoria. Então esses são os principais tipos de consultoria. Tanto é que, por exemplo, a CGU. A CGU ela traz 3 desses 4. Ela traz a facilitação, traz treinamento e traz assessoramento. Ela não traz orientação ali como um tipo. O Conselho Nacional de Justiça também não traz ali a orientação como um tipo de consultoria, mas facilitação, treinamento e assessoramento ele traz. Lembrando aqui que a norma apenas exemplifica os tipos de consultoria. Então, na sua instituição, se você quiser regulamentar e criar um novo tipo, é possível? É plenamente possível. Só tem que, é claro, seguir ali os princípios, a ideia da consultoria, mas os tipos eles não são exaustivos. Legal? No livro Consultoria em Auditoria, que eu escrevi, eu trato esses 4 tipos. A facilitação, o treinamento, a orientação e o assessoramento. E são esses 4 tipos que eu vou discutir aqui um pouquinho com vocês. Legal? Vamos lá, o primeiro tipo de consultoria, facilitação. O que é facilitação? Facilitação é a auditoria interna facilitar um processo de discussão dentro de uma comissão, dentro de um comitê, dentro de uma reunião estratégica. Então, quando a auditoria está participando de uma comissão ou de um comitê ou de uma reunião estratégica, ela está participando como facilitadora. O objetivo dela ali é facilitar o processo de discussão. Lembrando que sempre que ela está participando de um comitê e de uma comissão, ela não tem direito a voto. Ela é de forma consultiva, ela pode aconselhar, ela pode expressar ali a sua opinião, mas não tem direito a voto. É apenas um aconselhamento, uma facilitação do processo de discussão. Então, facilitação, quando a auditoria atua em um comitê, em uma comissão, em uma reunião estratégica. Outro tipo de facilitação é quando a auditoria interna facilita o seu órgão a responder aos órgãos de controle externo. Por exemplo, quando o seu órgão facilita a responder uma autoavaliação do Tribunal de Contas, da Controladoria Geral ou do Conselho de algum Conselho Nacional, exemplo do Conselho Nacional de Justiça. Então, quando a unidade de auditoria facilita, auxilia o órgão a responder informações externas. Então é normal, por exemplo, o Tribunal de Contas da União e até o Tribunal de Contas do Estado solicitar informações para a gestão, solicitar uma autoavaliação da gestão e muitas vezes a auditoria facilita esse processo. Isso é um tipo de consultoria do tipo facilitação. Está facilitando o órgão a responder externamente. E veja que a auditoria não está respondendo pela gestão, está apenas facilitando com que ela responda. Essa é a consultoria do tipo facilitação. Legal? O segundo tipo de consultoria é a consultoria do tipo treinamento.
A consultoria do tipo treinamento é um ou mais servidores daquela unidade servir como replicador de conhecimento. É a auditoria interna replicando o conhecimento. É normal que na unidade de auditoria tenha profissionais que entendam muito, né, de licitações e contratos, de governança, de controles internos, de gestão de riscos, de compliance, de integridade, de contabilidade e por aí vai. Legal? Então, esses servidores, eles podem replicar conhecimento na sua organização. E quando eles estão fazendo isso, é um tipo de consultoria. É uma consultoria do tipo treinamento. Outra coisa importante é, esse treinamento, ele tem que ser organizado pela auditoria interna. Tem que ser uma atividade da auditoria interna. Então, por exemplo, se eu, Diocésio, eu trabalho no STJ. Suponhamos que eu fui convidado pela escola lá do tribunal para dar um curso sobre gestão de risco para os gestores, legal? E eu vou fazer isso fora do horário de trabalho e eu vou receber lá uma gratificação para poder dar esse treinamento. Isso é um tipo de consultoria? Não é um tipo de consultoria. Por quê? Porque aí eu estou atuando como instrutor interno, como pessoa. Não é uma atividade da auditoria. Tanto é que está fora do horário de trabalho. Legal? Então, para ser consultoria, tem que ser uma atividade de auditoria interna. O normal é até ser assim, por exemplo, a auditoria está fazendo uma consultoria maior. Daqui a pouco eu vou explicar, mas uma consultoria, por exemplo, do tipo assessoramento para implementar a gestão de riscos. Aí a própria auditoria decide no trabalho, fala, olha, nós estamos aqui, né, auxiliando na implementação da gestão de risco, mas nós precisamos fazer um treinamento dos gestores. Como a auditoria já conhece, vamos repassar conhecimento para eles? Ou seja, né, esse repasse de conhecimento que é esse treinamento. Então, normal, muitas vezes, não é nem o treinamento ser dado só ele puramente, mas às vezes é um trabalho maior que a auditoria está fazendo e ela utiliza, né, o treinamento ali. Uma das entregas daquele trabalho é o treinamento. Então, treinamento, algum servidor da unidade de auditoria interna, dentro da atividade da auditoria, funcionando ali como replicando conhecimento. Consultoria do tipo treinamento. Terceiro tipo de consultoria. Consultoria do tipo orientação ou do tipo orientativa. A consultoria do tipo orientação ou do tipo orientativa é a auditoria interna emitindo orientações sobre um assunto específico. Uma coisa muito relevante, então, do tipo orientação é o quê? É a elaboração, publicação e divulgação de informativos, cartilhas, referenciais, orientações e qualquer outro tipo de divulgação de informação à administração. Então, na consultoria do tipo orientativa, a auditoria ela elabora um documento orientando sobre um assunto específico. Por exemplo, nós já fizemos consultoria orientando sobre como elaborar uma pesquisa de preço, ou seja, orientando como a administração elabora uma pesquisa de preço, orientando sobre segurança da informação, né? Então, você pode, por exemplo, nossa, a gestão patrimonial não está muito bacana, né? Os nossos relatórios de auditoria, né, tá vendo aqui que tem muitas oportunidades de melhoria na gestão patrimonial, por exemplo. A auditoria pode emitir, por exemplo, um guia referencial sobre gestão patrimonial. Né? E isso vale para qualquer assunto. Então, qualquer assunto relacionado à gestão de riscos, controles internos e governança, a auditoria pode emitir uma orientação específica sobre aquilo. Não é uma recomendação, tá? Não é uma avaliação onde ele faz recomendações. Ele vai emitir orientações. Né? Um guia de orientação, uma cartilha de orientação. A única coisa que eu não sugiro é utilizar o nome, né? Manual. Manual não, porque o manual ele é de responsabilidade do gestor. Então não é bom que a auditoria utilize o nome manual nas suas orientações. Outro tipo de orientação, por exemplo, suponhamos que uma orientação que a gente faz, periodicamente a gente verifica os acórdãos do Tribunal de Contas da União, né, que pode ter interesse para a administração. A gente compila isso, faz um documento chamado Audi Informa, né,
e repassa isso para os gestores. Ou seja, é uma orientação, está orientando sobre a jurisprudência atual do Tribunal ou pelo menos as decisões atuais do Tribunal de Contas da União relacionado ali à área de atuação deles. Então essa é a consultoria do tipo orientação. Por fim, nós temos a consultoria do tipo assessoramento. Consultoria do tipo assessoramento. O que é a consultoria do tipo assessoramento? Essa é a consultoria maior. É aquela consultoria que nós precisamos fazer mais. É aquela consultoria que realmente, né, transforma ali o processo de trabalho, o processo da organização. Por exemplo, uma consultoria para implementar ou aprimorar a gestão de risco do órgão. Seria uma consultoria do tipo assessoramento. Na consultoria do tipo assessoramento, às vezes tem todos os outros tipos. Por exemplo, em uma consultoria do tipo assessoramento, você pode ter uma participação lá em uma comissão. Mas você pode também fazer um repasse de conhecimento. Mas você pode também emitir um documento orientativo. E você ainda pode fazer mais coisas. Ou seja, a consultoria do tipo assessoramento é a consultoria maior, em que a auditoria vai auxiliar o gestor, vai auxiliar o órgão a aprimorar aquele processo, seja ele qual for, aquele processo, aquela política, aquele sistema, né, seja ele qual for. Depois eu vou fazer um vídeo específico dizendo sobre quais são os objetos de consultoria, o que pode ser objeto de consultoria. Mas por enquanto, aqui nos tipos, basta a gente saber que a consultoria do tipo assessoramento é uma consultoria maior, é aquela consultoria que auxilia o órgão a realmente aprimorar aquele processo de trabalho. Então você pode ter uma consultoria para implementar ou aprimorar a gestão de risco, aprimorar ou implementar governança, aprimorar ou implementar controles internos, implementar ou aprimorar, por exemplo, a gestão e fiscalização de contrato, o planejamento da contratação, o plano anual de contratação, né, e por aí vai. Né, tudo isso é possível, né, dentro de uma consultoria do tipo assessoramento. A consultoria do tipo assessoramento ela é, digamos, residual. O que você verifica? Pô, essa consultoria aqui, eu vou apenas facilitar ali dentro de uma comissão, de um comitê, ou apenas facilitar para que ele responda a um órgão de controle externo? É só isso? Então é facilitação, consultoria de facilitação. É apenas um treinamento? Você vai fazer apenas um repasse de conhecimento? Opa, então treinamento. Ou então, não, é apenas uma orientação num documento, eu elaboro um documento orientando sobre um assunto específico, é apenas uma orientação? Então do tipo orientação ou do tipo orientativa. Né? Não é isso. É o conjunto disso ou tem mais coisas do tipo assessoramento. Então a consultoria do tipo assessoramento ela é residual, né? Porque se não for especificamente nenhuma das anteriores, ela será do tipo assessoramento. Nessa consultoria, ela auxilia a organização na proposição de soluções para o aprimoramento dos processos de gestão de riscos, controles e governança da instituição. Pode envolver todos os demais tipos. Só para ficar mais claro aqui, suponhamos uma consultoria de assessoramento para a implementação da gestão de risco no órgão. O que a auditoria poderia fazer? Olha, por exemplo, ela poderia, primeiramente, ela poderia fazer um benchmarking com outras unidades para poder verificar quem tem políticas de gestão de riscos, quem tem ferramentas de gestão de riscos, quem tem manuais de gestão de riscos, ou seja, ela poderia fazer um benchmark para verificar o que se tem na administração que poderia ser aproveitado. Legal? Produto 1. Depois, ela poderia fazer um repasse de conhecimento. Por exemplo, suponhamos que nessa consultoria nós vamos fazer apenas a política de gestão de risco. Ela poderia, por exemplo, fazer um repasse de conhecimento sobre a política de gestão de risco. O que é uma política de gestão de risco? Para que serve? O que tem que conter nessa política? Legal. Depois, então ela faria o benchmark. Depois poderia fazer um repasse de conhecimento. Depois ela poderia auxiliar a administração a desenvolver uma política. Agora veja que ela não pode fazer a minuta. A minuta da política é de responsabilidade da gestão, mas a auditoria dentro de um processo de consultoria pode auxiliar a desenvolver essa minuta. Pode trabalhar junto com a administração para desenvolver, mas a minuta é responsabilidade da gestão.
A auditoria não faz minuta de normativo, não faz minuta de política e nem de sistema. Mas é possível ela auxiliar que a unidade responsável faça isso. Essa aqui seria uma consultoria do tipo assessoramento. Aqui um exemplo de uma consultoria do tipo assessoramento. Legal? Resumindo o que nós falamos, quais são os principais tipos de consultoria? São 4. Facilitação, treinamento, orientação e assessoramento. Tudo bem? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.